Olá, pessoal! Meu nome é Veriane, sou professora de língua portuguesa e hoje vim trazer esse conteúdo muito importante aqui para você, que é o gênero textual conto. Primeiro vamos saber o que é um conto. É um gênero textual literário que faz parte da categoria dos gêneros que antes eram chamados gêneros líricos e agora são conhecidos como gêneros narrativos. Os gêneros narrativos são aqueles que contam uma história. E para prender a atenção do leitor, essa história precisa estar bem contada, seguir uma certa estrutura, que deve estar baseada em elementos fundamentais da tipologia narrativa. O conto é um texto curto, com uma narrativa curta e reduzida. Todos os textos possuem uma finalidade, seja persuadir o leitor, descrever algo. A finalidade do conto é narrar, contar uma história, assim como todos os outros gêneros que fazem parte da tipologia narrativa. A estrutura do conto é introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Essa estrutura significa que todos os contos estarão construídos dessa maneira. Então, na introdução, nós teremos ali um momento inicial. Há uma breve apresentação do espaço, do tempo, dos personagens e do enredo. No desenvolvimento, os acontecimentos da história se desenrolam. O clímax é o momento mais difícil, a crise mais iminente do protagonista. Ocorre no desenrolar do conflito, pouco antes do desfecho. E o desfecho é o encerramento da história, onde apresenta-se uma solução para o conflito. O conto também tem elementos fundamentais, que são personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Os personagens são os seres que sofrem ou executam as ações. Não necessariamente precisam ser seres humanos. Pode ser animais, objetos humanizados, plantas, desde que esses seres sofram ou executam as ações. O narrador é aquele que conta a história. Ele pode ser narrador personagem quando ele participa do enredo. Por isso, os verbos estarão flexionados em primeira pessoa. Pode ser narrador observador, quando ele não participa do enredo. Ele conta somente o que vê, não conhece o futuro, passado ou presente dos personagens. E os verbos, nesse caso, estarão flexionados em terceira pessoa. Por último, temos o narrador onisciente, que também não participa da história, mas conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens. Novamente, os verbos estarão flexionados em terceira pessoa. O tempo possui duas formas de ser entendido. Na primeira delas, pode ser entendido como a época em que a história ocorre, que pode ser no século passado, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a infância do protagonista e diversos outros casos. E a segunda forma é o tempo de duração da narrativa. Pode durar um mês, um ano, uma hora ou alguns minutos. O enredo é a sequência das ações que compõem a história. É aquilo que dá movimento à narrativa. O espaço é o cenário onde a história se passa. Pode ser na floresta, na cozinha, na rua ou em qualquer outro lugar. O conflito é a situação-problema vivenciada pelos personagens. Pode ser interno ou externo. Isso significa que ele pode ocorrer na mente do personagem ou entre o personagem e forças externas, entre o personagem e outro personagem, por exemplo. Existe também uma certa divisão entre os tipos de conto. Os mais conhecidos são os contos realistas, que contam histórias reais, os contos populares, que contam histórias transmitidas de uma geração para outra, os contos fantásticos, que contam histórias que misturam realidade e ficção. Neles existem a presença de acontecimentos absurdos. Os contos de terror, que são histórias cheias de mistério, suspense e medo. Os contos de humor, que contam histórias engraçadas com o objetivo de divertir o leitor.
os contos de fadas, que são histórias que envolvem príncipes, princesas, animais falantes. Há um acontecimento trágico durante a história, mas um final feliz. E atualmente também existem os contos minimalistas, que são aqueles contos que podem ser escritos em poucas linhas e privilegia a liberdade criativa dos escritores. Como vocês podem ver, são muitos contos. E eu trouxe alguns deles para vocês, que são os mais conhecidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Aqui na descrição eu deixarei um resumo do conteúdo estudado neste vídeo. Se ainda restar alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu responderei assim que possível.